vocês abrissem em Tiago 1. Essa ministração o Senhor já me deu há algum tempinho atrás, 1 mês, 2 meses atrás. E essa semana o pastor me convidou e eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar, né, para aquela igreja? O que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor ficou uma guerra muito grande assim, para aquilo que o Senhor queria falar. E aí quando foi na quinta-feira, Deus ministrou sobre essa ministração e Ele falou, eis que é para falar. E eu creio que, eu já ministrei essa ministração, mas eu creio que para cada igreja Deus quer falar da forma que Ele quer e vai falar comigo também, de uma forma diferente. E o nome da ministração é Aprovação e o Altar. Tem um milagre me esperando. Lá em Tiago 1, do 2 ao 8, a palavra do Senhor fala assim: os benefícios das provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser a ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e elas lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? É o que o pastor Leandro acabou de falar aqui, né? Sobre sermos constantes na presença do Senhor. E aí o Senhor fala assim. O livro de Tiago fala sobre ações. Tiago argumenta, nosso modo de viver, porém é algo inestimável. É certo que as boas obras não salvam o cristão, mas o marcam. As provações também nos marcam. Algumas provações vêm diretamente de Deus, a exemplo do que acontece com Abraão em Gênesis 22, de Satanás no caso de Jó, como no episódio dos irmãos de José, entre tantos outros episódios. Até o momento, nunca vimos alguém estar celebrando por estar passando por provações. Pulamos sim de contentamento quando recebemos as bênçãos do Senhor. Porém, as provações existem para nos forjar. A provação te define. Ou você cresce, ou você fica estagnado. Então, a provação, ela... Ou nós crescemos diante daquilo que nós passamos, ou a gente fica estagnado. E o Senhor, Ele não permite que nós passemos por provações para que a gente fique estagnado, mas é sim para que a gente cresça. E nessa madrugada, foi muito difícil para mim dormir. Estava um pouco ansiosa, lógico, né? Quando nós vamos pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade. Estar no altar do Senhor é uma responsabilidade. E a palavra que o Senhor mais falou, e o Senhor falou que era para mim trazer a essa igreja, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra que o Senhor tem para essa igreja neste tempo. Eu não sei o que você tem passado. Eu tenho 20 anos de evangelho e, claro, quando você se converte, você passa por provações. Só que a diferença é que nós temos a quem recorrer, né? Quando nós passamos por provações, nós temos o nosso Deus. Diferente de nós estarmos no mundo. Quando a gente está no mundo, a gente passa por algumas coisas e a maior coisa que a gente faz é murmurar, é reclamar, é xingar, é blasfemar. Mas quando nós estamos diante de Deus, é como o pastor Leandro falou, tudo tem um propósito.
E eu falo assim que eu passei por muitos desafios. Tenho vários testemunhos dentro do Evangelho, vários. O pastor Leandro conviveu com a gente, né? Viu nossos filhos crescer, viu a maioria das provas que a gente passou. Mas hoje eu falo assim que o maior desafio que eu passei foi há 2 anos mais ou menos atrás, em 2021. Vou contar o meu testemunho para vocês. E em 2021 eu falo assim que eu passei pela prova de Jó. Aquilo que eu mais temia veio sobre mim. Em menos de 1 ano eu perdi a minha mãe e meu marido. Em 9 meses, exatamente 9 meses, eu perdi os dois. Em março a minha mãe ficou doente, teve uma obstrução intestinal. Em 15 dias nós perdemos ela. E ela falou pra gente, né, depois que ela fez a cirurgia, ela teve uma arritmia e ela me chamou na sala, no quarto, né? E ela falou: filha, eu tô indo embora. Já tá tudo pronto, o dinheiro para me enterrar tá na gaveta, minha roupa tá na gaveta, tá tudo pronto. E, gente, foi assim, uma prova, um desafio pra gente. Só que qual é o detalhe? Meu esposo já estava passando por algo assim, por um desafio muito grande. Em 2018, ele descobriu um câncer e estava fazendo tratamento. Estava em quimioterapia, mas estava super bem. Tipo, fazia quimioterapia, ficava uns 2 dias debilitado, depois de 2 dias ele estava ótimo. Tanto que ele que construiu a nossa casa, né? E ele melhorava da quimioterapia, já saía correndo pegar cimento, areia e carregar as coisas para fazer a nossa casa. Não parou nem 1 minuto. E ele falava assim: não, enquanto eu estiver conseguindo fazer as coisas, porque nós tínhamos muita fé, muita esperança de que Deus poderia arrancar aquele tumor, porque o nosso Deus pode fazer, se for a vontade dele. E nós, até o último dia, nós tínhamos esperança e fé de que Deus iria curar. E durante 2 anos, o Luiz ficou fazendo o tratamento, porém ele estava ótimo. Ele engordou, ele estava super bem. Ninguém olhava assim para ele e dizia que ele era uma pessoa com câncer. Porque a fisionomia dele era ótima, o semblante era ótimo, o corpo estava ótimo. Só que aí em 2021, quando a minha mãe foi internada, ele fez um exame que ele fazia de 3 em 3 meses. E aí nesse exame constou que o tumor tinha subido para a cabeça. E aí o médico falou: olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia tipo urgente para poder paralisar o tumor. E aí ele seria internado no domingo, né, para fazer a cirurgia. E olha só como são as coisas, né? Minha mãe fez a cirurgia na quarta. Na sexta-feira minha mãe teve arritmia. Na sexta-feira ela foi desenganada pela medicina. Os médicos falaram que ela só tinha 24 horas de vida. No sábado, às 3 horas da tarde, minha mãe faleceu. E aí foi pro IML e a minha oração era assim: Senhor, que ela seja enterrada antes do Luiz ser internado. E aí minha mãe foi enterrada meio-dia, no domingo, e o Luiz foi internado 5 horas da tarde, no domingo. Então eu saí do cemitério, fui para casa, tomei banho, arrumei as malas e fomos pro hospital. Ele fez a primeira cirurgia, correu tudo bem, Luiz ficou ótimo, sem sequela nenhuma. Nossa, a cirurgia foi assim, perfeita. E só que dali 2 meses o tumor voltou. E os médicos: vamos tentar fazer a cirurgia de novo. Fez a segunda cirurgia, correu tudo bem, o Luiz ficou bem também, surpreendeu os médicos. E a gente naquela fé que não, vai dar tudo certo. Nós cremos, né, em Deus. E isso foi em maio, ele fez a segunda cirurgia. Quando foi no final de julho, nós éramos líderes da equipe de casais, fizemos um culto de casais e quando a gente chegou em casa ele teve uma terrível dor de cabeça.
E a gente foi para o hospital e ali foi diagnosticado que pela terceira vez o tumor tinha voltado. Só que dessa vez não dava mais para fazer a cirurgia, porque até então ele tinha feito uma cirurgia na lateral, né, da cabeça. E dessa vez ele ia ter que fazer uma craniotomia, que ia ter que abrir o cérebro dele inteiro. E a médica falou, a gente pode até tentar fazer, mas corre um grande risco dele voltar com muita sequela, sem andar, sem falar, sem... E eu falei, não vai judiar dele, assim, né? E ela desenganou. Ele entrou nos cuidados paliativos, mas mesmo assim, nós estávamos, Deus pode mudar. Deus pode mudar essa situação. E aí ele foi internado e a médica falou assim, olha, vamos tentar a radioterapia agora, pra gente não ter que fazer a cirurgia, vamos tentar a radioterapia. Aí ele fez na segunda-feira a radioterapia, correu tudo bem, na terça-feira ele fez a segunda sessão e aí ele passou muito mal. Ele teve uma forte dor de cabeça, começou a vomitar, nossa, passou muito mal aquele dia. E o tempo que ele ficou internado, em todo esse processo, nos 3 anos, eu não deixei de ir em nenhuma quimioterapia. E quando ele ficava internado, eu, graças a Deus, no hospital que ele estava, podia ficar. Então, se ele ficasse assim 20 dias internado, eu ficava 20 dias no hospital. Eu ficava internada junto com ele, eu levava mala, levava tudo e ficava lá com ele. E eu sempre falava assim, quando a gente ia falar sobre, né, a enfermidade, eu falava assim, nós fizemos o exame, nós fizemos a quimioterapia. Eu falava porque eu sentia que eu estava passando por aquilo junto com ele, não era um processo só dele, era meu também. E aí, quando foi em agosto, né, ele começou a radioterapia, passou mal, teve que tomar medicação para melhorar, né? E quando a médica deu a medicação, ela deu uma bomba de medicação para ele parar de passar mal, né? Só que o corpo dele entrou em choque. E aí ele entrou em coma. E ele não acordava. Eles tentaram de tudo para acordar ele e ele não acordava. E aí a médica veio e ela falou, Érica, pode chamar a família porque vai ser questão de horas para o Luiz entrar em óbito. E aí foi aquele desespero. A gente ligou para os filhos, né, ligou para o pessoal da igreja e foi, gente, o hospital encheu de gente, porque nós, graças a Deus, temos muitos amigos, né, e a sala do hospital, assim, ele ficou até 3 horas da manhã recebendo visita, e foi algo tão sobrenatural naquele dia, que ele entrou em coma às 2 horas da tarde, e nós estávamos esperando a hora que ele desligasse de vez. E aí, quando foi umas 9 horas da noite, ele acordou. Assim, do nada, e sem sequela nenhuma, e começou a perguntar, por que está vindo tanta gente me visitar? O que está acontecendo? E aí a gente teve que falar com ele, né? A médica desenganou. Só que até então a gente não se deu conta que ele tinha acordado. A gente falando para ele, ó, você vai morrer. Você está em paliativo e tal, e a gente só foi se dar conta no outro dia, porque a gente estava em choque. Nós estávamos assim, o medo foi tão grande de perder ele naquele dia que eu não sei explicar, nós estávamos assim, em choque mesmo. E aí o Luiz acordou e foi um milagre assim, ele ter acordado. A médica veio no outro dia e ela, como assim o Luiz está acordado? Isso nunca aconteceu. Nós demos muito remédio para ele, mesmo se ele acordasse, ele ia acordar com muita sequela. Não, isso gente, não pode, isso é milagre, até ela falou, né? E para a medicina, assim, foi um milagre ele ter acordado. E aí, a gente falava assim para ele, né? O que aconteceu enquanto você estava nesse sono profundo, né? E ele falava assim que eu vi uma mão dourada me levantando pela nuca. Ela me levantou. Então, assim, a gente crê que foi Deus que trouxe ele de volta, porque em agosto nós não estávamos preparados para perder ele. Em agosto nós estávamos assim, ia ser desesperador se a gente perdesse ele. Então, o que Deus fez? Eu vou trazer ele de volta
e vou preparar essa família para perdê-lo. E aí o Luiz teve alta. Voltou para casa andando, falando, voltou a ir para a igreja, né? Contou testemunho e estava bem. Ficou bem em agosto, ficou bem em setembro. Quando foi em outubro, ele começou a ficar um pouco mais debilitado. E aí a gente preparou a casa, né? Porque a medicina falava que o processo dele seria muito lento. Luiz, ele ia, a morte dele ia ser muito lenta. Ele ia parar de andar, ia parar de falar, ia parar de ouvir, ia ficar cego. E ela falou, arruma cadeira de roda, cadeira de banho, arruma tudo, porque o processo dele, primeiro ele vai parar de falar, depois vai parar de andar. E a gente estava assim, meu Deus, o Luiz não merece isso. Né? Já pensou o Luiz ficar assim, acamado, vegetando em cima de uma cama? Porque o Luiz, ele era ligado, eu acho que no 440, não era nem no 220. Ele era assim, um terremoto, assim, onde ele passava, ele deixava a marca dele, né? Ele chegava na igreja, o que tem aqui para fazer? Ah, é o altar? Vamos fazer. Ah, é uma pia que tem que instalar? Vamos fazer. Ah, não, vamos fazer. Ele era esse tipo de pessoa. E a gente falava, como que vai ser ele ficar em cima de uma cama? Vai ser muito sofrimento. E a gente começou a orar a Deus, que se fosse para o Luiz ficar assim, em cima de uma cama vegetando, que Deus levasse ele. Por mais difícil que ia ser para a gente perdê-lo, mais dolorido seria a gente ver ele morrendo aos poucos, definhando aos poucos, né? E aí ele ficou em casa, né? E a gente, quanto mais ele ia ficando debilitado, mais a gente ia arrumando as coisas, né? Colocando os ferros em casa, né? Para ele não cair no banheiro. E arrumamos tudo, arrumamos cadeira de roda, cadeira de banho, colchão, né? Que é para pessoas que ficam acamadas. Arrumamos tudo. E aí quando foi em novembro a minha filha ia casar, né? Dia 20 de novembro. E aí nós levamos ele no médico. Ele foi para fazer a quimioterapia, mas ele estava um pouco fraco, então ele passou mal, tal, teve que ficar em observação. E aí a médica nos chamou e eu falei assim para ela, doutora, eu preciso que vocês me falem quanto tempo o Luiz ainda tem, porque está sendo muito sofrido para a gente ver ele desse jeito. Ele fica o tempo todo dormindo, ele está com muita dificuldade para comer, ele está com muita dificuldade para engolir os comprimidos. E para a família é muito doloroso ver alguém que a gente ama sofrendo, né? E eu costumo falar assim que a morte da minha mãe, ela foi muito dolorida para a gente. Porque minha mãe também era uma pessoa incrível. Mas só que a minha mãe, ela falava assim, já está na hora de eu ir embora. Ela tinha 87 anos, minha mãe. E ela falava assim, já está na hora de eu ir embora. Eu já criei meus filhos, eu já vi neto, eu já vi tataraneto. Meus filhos estão todos casados, todos bens. Se eu for embora hoje, eu vou feliz. Porque eu já realizei até mais do que eu merecia. Então a gente se conformou mais rápido com a morte dela, porque ela falava isso. Se eu for hoje, eu vou feliz. Mas o Luiz não. O Luiz, ele falava, eu quero viver. Eu quero ter uma igreja, eu quero ganhar almas. Eu quero ver meus netos crescer, eu quero andar senhorzinho na praia com você. Então ele queria viver, ele ansiava por viver. Só que o nosso anseio muitas vezes não é o que Deus tem preparado para nós. Porque os nossos dias estão contados, né? E nós não sabemos qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, quanto tempo a gente tem. O Luiz teve 47 anos na Terra. E ele aproveitou muito bem esses 47 anos. Porque ele foi uma pessoa incrível. E até os médicos falavam, Deus só está levando o Luiz porque ele é incrível. As pessoas incríveis vão embora rápido. E aí, quando foi em novembro, ela falou pra gente, né? Ela falou assim, olha, o Luiz tem 1 ano de vida.
Só que nesse 1 ano, você vai ver assim, vai ser um processo muito difícil. A partir de agora, seus filhos vão ter que ficar sempre aqui com você, porque vocês vão ter que carregar ele para o banheiro, carregar ele para a sala. Então a gente teve que modificar a casa, trazer a cama para a sala, modificar tudo. E aí a gente começou a pedir para Deus. Deus, não permita que o Luiz entre nesse processo. Se o Senhor já falou que vai levar. Então, se o Senhor vai levar mesmo, leva o Luiz antes de acontecer isso, né? E aí a gente falou para ela que ia cancelar o casamento. E ela falou assim, não cancela. Porque o Luiz tem 1 ano de vida. Mas pode ser que ele esteja esperando só o casamento dela para poder ir embora. E aí ela falou assim, leva ele, se ele aceitar, porque tem paciente que não aceita, se ele aceitar, faça ele entrar de cadeira de roda no casamento, porque o importante é ele estar lá. E aí a gente arrumou a cadeira de roda, ele entrou de cadeira de roda no casamento dela, fez questão de abençoar o casamento, fez questão de assinar o livro, de orar por eles, e foi algo assim sobrenatural. E até então, muita gente não sabia como ele estava, porque a gente já não postava mais nada dele, né? A gente estava vivendo aquele processo, nós, né? Então, quando a gente postou a foto dele na cadeira de roda, o povo ficou assustado, assim, meu Deus, o Luiz está desse jeito, porque ele já estava bem mais magro, bem debilitado, né? E aí a Suzana casou, dia 20 de novembro, e o Luiz ainda continuou ali em casa, né? E falando que estava muito feliz de ter casado a filha dele, porque ele falava assim que nós temos 2 filhos, um para cada. O Eric é seu e a Suzana é minha. É a minha pérola negra. E ele era um grude com ela, né? Então o casamento dela, assim, para ele foi tipo assim, a realização de um sonho, né? E aí quando foi dia 3 de dezembro, eu comecei a orar a Deus, porque eu falava assim, minha mãe fazia aniversário dia 28 de novembro, e eu faço 4 de dezembro. Então eu falava assim, Deus, não deixa o Luiz falecer nem dia 28 de dezembro e nem no meu aniversário. Eu não quero isso de presente. Eu sei que o Senhor vai levar, mas não leva nessas datas, porque são datas que já marcam, né? E aí passou os dias, dia 3 de dezembro, ele estava bem debilitado assim, e aí a gente resolveu internar ele. E a médica, quando a gente chegou no hospital, ela falou assim, Érica, eu acho que é a última internação. E aí a gente internou o Luiz, e ele já estava tão fraquinho que ele já estava com um pouquinho pulso, né? E aí eles reanimaram ele, e ele ficou ali, e ele ficou bem naquela semana. E ele começou a falar algumas coisas, né? Ele dormia, e aí quando ele acordava, ele falava assim, o inimigo achou que ele venceu essa batalha, mas ele não venceu, porque eu sou de Deus. Ele falou, aí eu falava assim, Luiz, eu tenho certeza que você vai para o céu, porque o maior sonho dele era ser pastor. Ele falava, eu sonho em ser pastor. E em junho de 2021, ele foi consagrado a pastor. E ele exerceu o cargo por 6 meses. E faleceu como pastor, que era o maior sonho dele, né? E quando a gente conversava com ele, a gente falava, preparando ele, né, Luiz, o Senhor vai te levar e tal. Ele falava assim, eu só fico triste porque eu vou chegar no céu e vocês não vão estar lá. Ele falou, eu vou para lá, amém, vai ser bom, é bênção, né? Ele falou, mas eu vou chegar lá, meus filhos não vão estar lá, você não vai estar lá, será que eu vou ficar triste? Eu falei, não, no céu não tem tristeza. Você não vai nem se lembrar, né, da gente. E aí ele ficou aquela 1 semana internado, e aí ele ficou, na quarta-feira ele estava bem debilitado, teve que colocar o oxigênio. E aí na quinta-feira ele estava conversando, brincando, a Suzana chegou lá para visitar ele, e ela falou assim, pai, se você estiver me ouvindo, pisca para mim, né? E ele pegou e falou assim, abriu o olho assim e falou, que piscar para você, meu? Eu sou casado.
E começou a rir, né? E começou a brincar na quinta-feira, né? E aí na sexta-feira ele já ficou assim bem mais debilitado, começou a fazer um barulho e aí os médicos me chamaram e falaram: a gente vai ter que sedar ele. Então se despeçam dele enquanto ele está ouvindo, porque ele vai entrar em sedação e ele vai acordar, mas vai ser muito lento, né? Quando ele acordar, e mesmo quando ele acordar que vocês falarem com ele não vai responder aos estímulos, né? E aí eles sedaram o Luiz, era 11 horas da noite. E foi desesperador a gente saber que, tipo assim, dali seriam dias para ele entrar em óbito. E o médico falou, né? Pode ser que ele fique por dias assim, né? Pode ser que ele fique por dias até ele entrar em óbito. Mas aí, gente, eu comecei a pedir para Deus, sabe? Eu falei assim: meu Deus, não deixa o Luiz ficar por dias assim. Tem misericórdia das nossas vidas, sabe? Eu já perdi minha mãe, eu vou perder ele agora, como que vai ser, né? E aí, gente, quando foi 3 horas da manhã, eu tive uma visão de que o Luiz estava indo embora e ele não olhava para trás. Ele estava indo por um caminho e ele só ia. E eu mandei para a pastora, né? Eu falei assim: pastora, eu acho que o Luiz vai embora essa noite, porque eu tive uma visão assim, assim, assim. E aí eu falei assim para ela: eu vou tentar descansar um pouco, porque a gente já estava assim, esgotado de estar no hospital, psicológico abalado e tudo. E aí eu deitei para dormir, o Eric estava comigo, meu filho, né? E a gente, foi um sono assim, profundo, parecia que a gente tinha entrado em nocaute, assim. A gente dormiu profundamente. E ele estava cheio de aparelho, né? Porque ele estava com morfina, estava com sedação. E tava aqueles barulhos das máquinas, né? E eu falei: mesmo assim eu vou tentar descansar um pouco. Só que o que aconteceu? Quando foi 3h40, eu acordei com o silêncio do quarto. Um silêncio. Um silêncio, um silêncio. E eu falei: meu Deus, que silêncio. E aí eu acordei. E aí eu levantei e fui até ele. E aí eu vi que ele já tinha ido embora. Eu chamei a enfermeira. Ela falou: realmente ele já foi. Eu não sei quanto tempo levou depois da visão, mas o tempo que eu dormi foi 40 minutos. Então, nesses 40 minutos, foi o tempo que o Senhor recolheu ele. E o que eu mais pedia para Deus: eu não quero ver ele morrer na minha frente. Eu não quero ficar com esse trauma. E Deus foi tão maravilhoso que Deus nos poupou disso. E o Luiz, assim, o pastor Leandro está aqui, ele estava no velório do Luiz. Gente, ele estava assim, perfeito, no caixão. Semblante perfeito, sabe, estava ótimo assim, né? Não estava abatido, nada assim. Foi em paz, realmente. E ali no velório do Luiz, o pastor Marcelo ministrou e ele falou uma coisa que nos marcou. Ele falou assim: é necessário que uma semente morra para que algo novo cresça, para que algo novo nasça. E está nascendo algo novo sobre a família de vocês. E naquele mesmo ano de 2021, o Eric já fazia 7 anos que estava fora da igreja, Suzana já fazia 5 anos que estava fora da igreja. E em 2021, o Eric voltou para a igreja, Suzana voltou para a igreja, minha nora voltou para a igreja. E a gente, assim, foi tentar entender o que era aquela semente. Porque quando você passa pelo luto, você quer entender por que você está passando por aquilo. Ainda mais quando é uma pessoa, assim, nova, quando é uma pessoa com muita saúde. Você fica questionando a Deus o porquê que você está passando por aquilo, né? E aí a gente começou a viver e colher os frutos de quem o Luiz foi e do que ele fez, de tudo que ele fez. Naquele mesmo mês de dezembro, Deus falou assim para mim: conta os meses entre a morte do Luiz e a morte da sua mãe. Minha mãe faleceu dia 13 de março e o Luiz dia 10 de dezembro. E eu falei: Senhor, 9 meses. E o Senhor falou: a gestação foi difícil, né?
mas vai nascer algo novo agora. Porque eu cuido dos órfãos e viúvas. E você ficou órfã e viúva no mesmo ano. Eu vou cuidar de você. E aí eu falei, meu Deus, como que vai ser agora, né? Porque meus filhos já casados, como que eu vou morar sozinha? E nós éramos um casal assim, que eu falo assim que acho que é igual o pastor Leandro e a pastora Branca. Quando você via um, automaticamente viu o outro. Então tudo a gente fazia junto. Às vezes a gente até, né, ele falava assim, eu vou em tal lugar. Aí eu falava, você vai. Porque eu não vou sozinho, você vai comigo. Então fazia questão de eu estar junto. Então nós éramos assim, muito colados, né? Comecei a namorar com ele, eu tinha 13 anos. Quando ele faleceu, eu tinha 45. Ficamos 32 anos juntos. E aí foi difícil se adaptar, reconstruir uma vida nova. Porque você olha para a sua vida e você fala, como que vai ser agora? Porque eu olhava assim e eu falava assim, era como se eu tivesse duas muletas e as duas foram arrancadas no mesmo ano. Então eu falava, eu estou passando pela fisioterapia do céu. Porque eu estou tendo que reaprender a andar, reaprender a viver. E o pastor Leandro falou algo aqui que é exatamente o que eu passei. Porque Deus precisou paralisar o pastor Leandro para ele entender o que estava acontecendo. E no meu caso, Deus precisou tirar o Luiz para me entender o meu chamado e o que Deus tem. Porque eu vivia à sombra do Luiz. Eu só fazia as coisas se o Luiz fizesse. Então era assim, se tinha célula, o Luiz falava, vamos, e eu, não vou, não, você vai. Então eu vivia uma vida como se a minha salvação dependesse dele. Era como se ele fosse o motorista e eu fosse a carona. E eu fosse a passageira, no caso, né? Então eu vivia em função dele. Eu só fazia as coisas se ele fizesse. Porque o Luiz, ele era assim. Para ele fazer as coisas, você não precisava mandar. Ele ia lá e fazia, você querendo ou não. E eu não, eu só fazia se ele me empurrasse da ladeira. Então ele precisava estar o tempo todo me puxando, né? Ele precisava o tempo todo estar me arrastando para fazer as coisas. E depois que ele faleceu, o Senhor falou claramente comigo. O Senhor falou assim, você prega que a salvação é individual, mas você não vive ela. Porque você achou que a sua salvação dependia do Luiz, mas agora não tem mais ele. E agora você tem que correr atrás da sua salvação. E aí o Senhor começou a me dar exemplos. O Senhor falou assim comigo, quando a gente vai no mercado, se você tiver com um carrinho e eu tiver só com um produto, geralmente a pessoa que está com o carrinho fala assim, passa aqui na minha frente, você é gentil, né? Só que com a salvação não tem isso. Não vai ter como você dar a sua vez para ninguém. Não vai ter como você passar na frente do outro. Não vai ter jeitinho de, não, passa aqui, pode ir. Você não vai ter. Então nós temos que correr atrás da nossa salvação. E aí com a morte do Luiz, eu lembro que quando ele descobriu o tumor, uma pessoa foi usada no hospital e ela falou assim, Deus só está permitindo isso nele porque Deus quer trabalhar em você. Só que só hoje eu entendo isso. Na época eu ficava assim, por que ele está passando por isso? Por que, sabe? E porque a gente achava assim, né? Para nós, a gente olha para a nossa vida e eu virava e mexia e eu ficava enferma. Então, na minha concepção era assim, eu vou morrer antes. E o Luiz vai ficar viúvo e tudo bem. E o Luiz era o saudável da família. O Luiz, ele não pegava uma gripe. O Luiz não perdia um dia de serviço. Trabalhava sábado, domingo, de dia, de noite. Ele falava assim, meu nome é trabalho. Eu gosto, meu hobby é trabalhar. Então, para nós, assim, não, o Luiz vai viver, meu Deus, muito tempo. Então, quando veio a enfermidade, a gente falou, assustador. E aí nós começamos a colher os frutos de quem o Luiz foi.
Naquele ano, há 3 anos atrás, nós tínhamos comprado uma casa em Jarinu, estávamos pagando, financiamos pela Caixa, né? E um advogado que é amigo nosso falou assim: Érica, entra no site do banco e vê a questão da casa, porque geralmente quando compra a casa tem um seguro. E aí você tem que ver como que o Luiz fez esse seguro, porque ainda tem 26 anos para vocês pagarem, né? E provavelmente você vai virar pensionista, só que a pensão não vai vir o valor que o Luiz recebia. Ela vem bem menos do que era o salário dele na empresa. E aí eu liguei no banco, o banco falou: olha, manda as papeladas que a gente vai ver se tem direito ao seguro, a enfermidade, né? E aí eu mandei as papeladas, depois de 10 dias o gerente me ligou e falou assim: olha, a enfermidade que ele teve entra no seguro. Só que a gente está achando estranho, porque geralmente a pessoa faz um seguro de 50% a 70%. E nós ainda devíamos 126 mil da casa. E aí eu falei: bom, se a casa baixar para 50 mil, abaixa a prestação e aí já vai melhorar para nós, né? Só que aí o gerente falou assim: só que a gente está achando estranho porque o senhor Luiz, ele fez um seguro de 92%, isso não é normal. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu falei: tá, mas para quanto vai essa dívida? Ele falou: olha, de 126 mil vai para 11 mil. E esses 11 mil você pode pagar em 26 anos. Então nós pagávamos 1.300 de prestação, a prestação ia baixar para R$100. Aí o Luiz, a maior preocupação dele era assim: eu só fico pensando de eu morrer hoje e você ficar sem nada, você não ter direito a uma pensão, ou eu não ter nada na empresa para receber, porque eu tenho certeza que a empresa vai descontar o tratamento, e o tratamento de câncer, ele é muito caro. E como o convênio dele era coparticipação, ele falou: eles vão descontar o tratamento. Então ele falava: eu estou preocupado de eu morrer e você ter que voltar a trabalhar às pressas e ficar de porta em porta pedindo alimento, eu não quero isso. Eu não trabalhei 26 anos para não deixar nada para vocês, né? E a gente não estava nem preocupado com isso. A gente queria ele vivo, né? Ele bem. Voltar a trabalhar seria o de menos. E aí, Deus foi tão bom assim que... O que aconteceu? Quando a empresa me chamou para a gente fazer, né, as papeladas, o Luiz tinha 26 anos de empresa. Trabalhava aqui na Voit, no Jaraguá. Ele recebeu R$3.000, pastor, de direito. A empresa descontou todo o tratamento dele. O tratamento dele, tudo, né, tinha ficado mais de R$500 mil. E aí eu só recebi R$3.000 dos direitos dele da empresa, né? Só que aí a moça da empresa me ligou e falou assim: Érica, o Luiz, a gente olhou aqui as papeladas dele, a empresa pagou o velório, pagou tudo, né? Não precisei me preocupar com nada disso. Eles falaram assim: só que o Luiz, ele fez uma previdência. E aí você que vai receber essa previdência. E aí a gente foi, né, atrás da previdência, recebemos a previdência. Eu falei: amém, já vai ser um dinheiro que vou terminar de reformar a casa, porque faltava a nossa sala ainda para reformar. E aí a empresa me ligou e falou assim: Érica, o Luiz, a gente procurou aqui nas coisas dele e a gente achou um seguro. Ele fez um seguro só no seu nome. Não está a mãe dele, não está seus filhos, só está você. E eu falei: Senhor. E aí nós recebemos o seguro dele, nós recebemos a previdência dele, eu tive direito à pensão e nós fomos colhendo os frutos de tudo que ele fez. Ele deixou o carro, deixou a moto, né? E ele insistiu, pegou no meu pé para mim aprender a dirigir, porque eu não queria aprender de jeito nenhum. E hoje eu entendo por que ele insistiu tanto, porque Deus sabia do futuro, né? Deus sabia o que aconteceria lá na frente. E aí, gente, até hoje eu colho os frutos de tudo que o Luiz foi, de tudo que ele fez. Até hoje nós recebemos notícia de quem o Luiz é. Tem uma moça lá perto da nossa casa que ela é deficiente visual. E ela não sabia que o Luiz tinha falecido.
E ela passou na frente de casa, a mãe dela passou na frente de casa e perguntou dele. E eu falei, né? E ela falou, nossa, a Jéssica vai ficar muito triste de saber que o Luiz faleceu, né? Só que eu não sabia que a filha conhecia o Luiz, né? E aí eu falei assim, nossa, mas sua filha conhece ele? Aí ela falou assim, Érica, todos os dias quando o Luiz saía para trabalhar, que ele estava no ponto de ônibus, ele amarrava o cardaço da Jéssica. E o dia que o cardaço dela estava amarrado, ele desamarrava só para amarrar de novo. E ela pergunta para mim direto, mamãe, cadê aquele moço que amarrava o meu cardaço? Então assim, para nós é um simples gesto, mas para ela marcou. Então às vezes o que a gente faz marca a vida do outro. Um pequeno gesto que às vezes para nós a gente acha que é banal, para o outro faz grande diferença. E o Luiz, ele foi esse tipo de pessoa, que ele marcou, né? Ele deixou um legado. E o que ele mais falava era assim, eu aceito o que Deus tem para mim. Deus é bom o tempo todo, não desistam de Deus. Essa era a frase dele. Não desistam de Deus. E aí nesse processo de luto, que foi muito difícil, eu confesso para os irmãos, muitas vezes eu pensei em desistir. Porque a dor do luto, ela é terrível. Eu falo assim que de todas as dores que eu já enfrentei até aqui, eu acho que essa é a maior dor que eu estou passando. De olhar para a nossa casa e a pessoa não está mais ali. E você olhar assim e falar assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Você olhar para você e falar assim, eu nunca mais vou ser feliz. É esse o pensamento que você tem quando você passa por algo assim por um trauma tão intenso. Então hoje assim, a gente está reaprendendo a andar, reaprendendo a viver. Só que o que Deus fez com tudo isso? Diante de toda essa provação, Deus trouxe meus filhos de volta para a presença. Meu filho voltou a tocar, minha filha dança na igreja, são uma bênção na igreja. São hoje assim, o meu alicerce. São hoje assim, as pessoas que mais me ajudam, que mais se preocupam comigo. São mais do que filhos, são amigos, né? São o meu orgulho. E eu olho assim e eu falo assim, meu Deus, o Senhor restaurou a minha família. Porque o Eric e a Suzana, eles estavam totalmente... quando a pessoa ela sai da igreja, ela se afasta de tudo mesmo. Ela se afasta de Deus, ela se afasta da família, ela se afasta de tudo. E eu vi meus filhos muito distantes. Só que a enfermidade fez eles voltarem. Fez meus filhos voltarem, né? Para a presença do Senhor, voltarem para a nossa casa. Hoje a gente faz questão de estar junto, almoçar ou jantar junto, sentar à mesa, consertar o que precisa consertar à mesa, igual eu costumo falar, né? Ali na mesa a gente briga, a gente brinca, a gente fofoca, né? A gente faz tudo ali, né? A mesa, ela cura. A mesa traz cura. E lá em casa a gente tem visto isso. Tem dia que a gente chora de saudade dele. Tem dia que a gente olha assim e fala assim, nossa, se o Luiz estivesse aqui, isso ia ser assim, assim, assim. Então você viver um dia de cada vez. É você olhar assim e viver essa montanha russa. De um dia você estar bem, numa gratidão assim, olhar e falar assim, meu Deus, que marido incrível que o Senhor me deu. E tem dia de você estar lá embaixo, só chorando, 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 de saudade, sentindo falta da pessoa que fez parte da sua vida. E o que eu quero trazer com isso? A provação, ela me levou para o altar. A provação, ela me trouxe de volta para o altar. A provação, ela me trouxe de volta para a presença do Senhor. Ela me trouxe de volta para a essência. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas vale a pena servir a esse Deus. E aí, continuando aqui, fala assim, Deus deve ser a razão do nosso culto, o motivo supremo da nossa alegria. Em Filipenses 4:11, Paulo transmite um entusiasmo e contentamento. E Tiago nos deixa o mandamento da alegria diante das provações. Jesus foi um homem de dores, que soube o que é padecer. Sofreu rejeição,
padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido, desprezado, mas não perdeu a doçura em meio às lutas. As provações não o deixaram amargurado. Ele em tudo nos ensina a contemplar os lírios dos vales, as aves dos céus e a vencer as inquietações. Se seguirmos os passos de Jesus, teremos alegria, serenidade e ternura diante das provações. Não sabemos o porquê das provações, mas devemos crer que tudo tem um propósito e nada acontece por acaso. As provações produzem resultados. As provações forjam o nosso caráter e nos amadurecem. Fé aprovada produz perseverança e induz a gente a crer. Caráter aprovado é aquele sofrimento que passamos e muitas vezes age como instrumento de graça para reduzir o nosso orgulho, soberba e autossuficiência. As provações vêm para polir o nosso caráter. Então, depois de algumas provações, nós mudamos. Depois de algumas provações, a gente muda o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. A dor e o luto me fez ser a mulher que eu sou hoje. Se eu não tivesse reagido a essa dor, como eu estaria hoje? Será que eu estaria aqui? Quando a gente desiste, estamos desonrando a Deus. Então, a aprovação, ela nos amadurece. A gente olha para trás e eu falo assim que nem sonho eu sou a mulher que eu era há 20 anos atrás. Que eu era 5 anos atrás. A enfermidade, o câncer, ele mudou o nosso jeito de olhar as coisas. Quando o câncer chegou na nossa casa, a gente mudou, virou uma chave. Então a gente começou a olhar as coisas com outro olhar. Então as provações, elas fazem a gente mudar a nossa perspectiva. A gente muda o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. A gente muda com os nossos filhos, com os nossos irmãos. A gente dá valor porque a gente olha e fala, meu Deus, hoje a pessoa está aqui, mas amanhã ela pode não estar. A gente começou a ver que a vida realmente é um sopro. A gente começou, porque a gente olha para a nossa vida e a gente está saudável, a gente pensa, vou viver por muito tempo. Só que amanhã ou depois pode acontecer alguma coisa aí, né? Então a gente aprendeu a valorizar o outro e olhar para o outro com amor, a amar o outro com mais intensidade. Então a luta fez nós mudarmos. Na dor, ou você se entrega ou você reage. A provação nos leva para o altar. A provação nos faz recalcular a rota. A provação nos amadurece e nos muda. O que você faz diante dessa provação? Eu não sei a provação que você está passando. Eu não sei qual é o deserto, qual é o vale que você chegou aqui. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o que você tem feito diante das dificuldades que você tem passado, diante das provas que você tem passado diante de Deus? Tem um milagre te esperando. Ele é a resposta para o seu clamor. Deixe as suas dores no altar e leve a paz contigo. O nosso Deus tem todo o poder. Ele é imenso. Veja o impossível acontecer. É possível apenas crer. E quando Deus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou contigo. É como o pastor Leandro falou aqui. O gigante que te afronta é aquele que mostra quem você é. O que você tem feito diante do gigante? Você tem enfrentado ele ou ele tem te afrontado a ponto de te paralisar? O que você tem feito diante desse gigante que tem se levantado para te afrontar? Nós enfrentamos o câncer sem saber como ia terminar. Só que a gente falava assim, Deus, independente da resposta, se o Senhor quiser curar o Luiz, ou se o Senhor quiser levar ele, que nós estejamos cheios de Deus. Nós precisamos estar cheios de Deus, independente do que vai acontecer. E é exatamente isso. O que nós fazemos
diante daquilo que nós passamos. Esses dias eu estava assistindo um filme e Deus falou muito comigo em uma passagem só daquele filme. A moça, ela era suspeita de ter matado uma pessoa. E ela era uma moça muito bonita. E aí o delegado falou assim: eu vou ter que te prender para poder investigar o caso. E ele ficou tão encantado com aquela moça que ele arrumou a prisão, a cela que ela ia ficar. Ele colocou cortina, ele colocou geladeira, colocou cama, colocou armário. Ficou um quarto assim, né? E aí quando ela chegou, ele falou assim: olha, você vai ter que ficar aqui para ser investigada. E tem tudo aí, ó. Tem guloseimas, tem refrigerante, tem comida, tem tudo aí para você, que você precisar, ó. É só você chamar a gente. Por que aquilo falou tanto comigo? Porque Deus falou assim para mim na hora dessa cena. É exatamente isso que o diabo faz. Ele te coloca numa cadeia, numa cela, e ele põe tudo lá para você, desde que você não saia de lá. Lá vai ter tudo. Vai ter guloseimas, vai ter refrigerante, tem cama, tem cortina, está confortável. O lugar está confortável. Porém, você não pode sair dali. E eu me vi naquela situação. Porque eu falei: Deus, o luto tem me aprisionado. Porque o luto nos aprisiona. Tem dia que a gente está depressivo. Tem dia que a gente olha assim e a gente quer que Deus responda. Por que aconteceu isso comigo? Então, se a gente não vigiar, a gente fica preso nas provações. A gente fica preso no deserto. E eu me vi aprisionada ali. Eu falei: Senhor, eu não aceito isso. Aparentemente, essa prisão está confortável. Porque as pessoas olham, né? E a autocomiseração, né? Coitada da Érica, ficou viúva, perdeu a mãe e tal. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que ninguém sinta dó. Deus não quer que ninguém sinta dó de nós. Deus quer que nós saiamos dessa prisão, porque Ele tem o melhor para nós. E aí Deus falou muito comigo através dessa passagem, porque é isso. É isso que Deus quer. Deus quer que nós saiamos deste lugar. Deus quer que você saia desse deserto. O deserto, ele foi feito para a gente passar por ele, não para a gente morar nele. E as tempestades que a gente passa, ela também passa. Nós não temos todos os dias de sol. A nossa vida é literalmente as 4 estações do ano. Tem tempo que nós estamos na primavera, no verão, no inverno, no outono. Nós passamos pelas estações também, não é só a estação lá fora. Hoje está sol. Amanhã pode estar chovendo. E a nossa vida também é dessa forma. Então eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Eu não sei qual tem sido as suas lutas diante do Senhor. Eu não sei qual tem sido a sua dor. Talvez você chegou aqui falando: Senhor, eu não aguento mais. Como eu falava para o Senhor, eu não aguento mais ver o Luiz desse jeito. Eu não aguento mais estar nesse deserto. Eu não sei como esse deserto vai terminar. Tem lutas que a gente olha e a gente fala: Senhor, eu não aguento mais. Faz alguma coisa. Mas o Senhor, Ele faz. Em Romanos 5, do 3 ao 6, a palavra do Senhor fala assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Olha que palavra poderosa. Olha o que Deus fala. Que é para nós nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, quando nós passamos a ser perseverantes. E a perseverança produz experiência.
ela produz um testemunho na sua vida. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados. Olha o que Deus fala. Gente, essa palavra assim, eu amo essa palavra porque é exatamente isso. É exatamente o que nós vivemos. O Senhor, Ele permite que nós passamos por provações para nós termos experiência. Às vezes você olha a vida do outro assim e você fala assim: nossa, eu não tenho nenhum testemunho para contar. Nossa, o testemunho da pessoa, nossa, que tremendo, eu não tenho nenhum. Então saiba que a provação, ela serve para você ter testemunho. E Deus, Ele se agrada quando nós estamos na tribulação. Porque na tribulação, nós vamos aos pés dEle. Quando está tudo bem, quando o mar está calmo, muitas vezes a gente até esquece de orar, de buscar, de ouvir um louvor. Mas na hora da luta, é igual eu falo, até o ateu clama por Deus na hora da luta. Então, eu não sei qual é a provação. Pode pôr o louvor, pastor? Eu não sei qual é a provação que você está passando. Eu não sei qual é o deserto, como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui com o seu coração doendo. Talvez você chegou aqui clamando por um milagre, pedindo: Deus, opera um milagre na minha vida, opera um milagre na vida das pessoas que necessitam. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e ouvisse esse louvor com muita atenção, que eu sei que o Senhor vai falar com você através dessa mensagem. Milagre me esperando, resposta de Deus pro meu clamor. Tem um milagre te esperando. Ele olhou pra minha vida, Ele olha para as nossas vidas. e a tua graça, A graça dele está sobre nós. as dores eu deixo ao lado e levo a paz comigo. Levo a certeza no meu peito de tudo que Ele
sobre este lugar, Senhor. Que as pessoas que passarem por essa calçada, Senhor, sejam alcançadas pela manifestação do Teu poder. Que cada um que passar por aqui, Senhor, seja curado por Ti, Senhor. Seja alcançado pelo Teu poder e pela Tua glória. Senhor, obrigado pelo Teu poder, obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor é, Pai. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Deus abençoe. Gostaria de agradecer ao pastor Leandro, pastora Branca, pelo convite. Que Deus os abençoe, que Deus os prospere em nome de Jesus. Que o Senhor derrame 100 vezes mais bênção sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém.